Olá, boa noite. Hoje, dia 16 de dezembro, né? Nossa oitava aula do curso de Investimentos 2. Conforme eu já havia antecipado na aula passada, de segunda-feira, uma aula de views, uma aula em que a gente vai praticar bastante os conceitos dos dois últimos encontros, né? No primeiro encontro de CAPM, a nossa sexta aula, a gente viu a questão do histórico e viu as premissas que estão por trás desse, que é o mais famoso, o mais usado, e o primeiro modelo microfundamental de apreciamento de ativos. E vimos a equação principal. E é essa equação principal, em cima dela, que a gente se debruçou na aula passada, na sétima aula, em que a gente teve uma aula só de quadro branco, uma aula bastante econométrica, de finanças empíricas, sem usar uma base de dados. Só para a gente entender o que é que a gente precisa fazer para hoje, sim, ir para o eViews e ver quantos resultados a gente pode gerar a partir do CAPM, né? Muito bem. O material que vai ser visto hoje vai ficar disponibilizado para vocês lá no SIGA, ou seja, basicamente a base de dados, né? Que são aí 242 ações que tiveram liquidez acima de 90%. Liquidez essa que significa dias em que houve transação dos dias úteis da Bolsa ao longo do ano de 2019. Tá? Essa era uma base que já estava pronta e é uma base melhor do que se a gente trabalhasse com o ano de 2020, por uma razão bem simples. Todos os modelos de apreciamento que a gente vai ver aqui são modelos de apreciamento de equilíbrio. Então, uma premissa que está embutida quando do uso desses modelos é a premissa de que o mundo financeiro está em equilíbrio. E no ano passado a gente via esse equilíbrio por todos os fundamentos macroeconômicos, políticos, econômicos. Não foi um ano muito turbulento. Já 2020, a gente sabe os efeitos a partir de fevereiro, principalmente março, na Bolsa. Então, claramente, um ano em que não há um equilíbrio caracterizado. Então, a base 2009 estava pronta, o ano era de equilíbrio, acho uma base, portanto, mais oportuna para a gente explorar essa questão dos outputs de um modelo como o CAPM. Tá? Então, são 242 ações que foram transacionadas em pelo menos 90% dos dias úteis do ano de 2019, mercado fracionário. Tá? Muito bem. E, claro, o retorno do Ibovespa também. O retorno da poupança é praticamente fixo ao longo desse período. E o que foi feito foi diarizar a poupança, porque ela é disponibilizada normalmente um percentual mensal. Né? Muito bem. Então, essa base de dados vai ficar disponível para você no SIGA, para você poder alimentar o eViews, poder alimentar a plataforma, o software que você usa para gerar esses resultados. Tá joia? E aí eu vou mostrar alguns resultados que a gente já gerou, tá? Mas vou te ensinar também, vou te mostrar a fazer como é que você estima no eViews aqui o passo a passo, tá bom? Eu vou começar, portanto, aqui partilhando com você a base de dados, tá? Muito bem. Vejamos se vai aparecer legal. Ok.
Acho que já dá para a gente visualizar minimamente, né? Muito bem, gente. O que é que a gente percebe aqui? Um pouquinho mais para cá. Como eu havia dito, uma base que pega aí 260 dias, 52 semanas, e 242 ações. Essa aqui é o Ibovespa. Tá joia? Retornos aí bonitinhos, ok? Maravilha. Desculpa, quando eu falei retornos, leia-se prêmios de risco. Por quê? Olha, quando a gente observa a regressão do CAPM, eu não vou regredir o retorno líquido nominal diário de uma ação versus o retorno líquido nominal diário do Ibovespa. Mas sim o retorno excedente de um vis-à-vis o retorno excedente de outro. Retorno excedente em relação à poupança. Tá? Então, aqui o que já está é a série, que eu até diria que não é nem prêmio de risco, porque prêmio de risco é só quando a gente tira o operador esperança. Aqui já é o retorno excedente em relação à poupança, tá? Agora sim. Então, essa é a série temporal, seja da variável dependente, seja da variável explicativa, tá? Já está em ordem aqui do mais antigo para o mais novo, uma base padrão para você, tá? Vou salvar aqui. Muito bem. É essa base que nós vamos precisar, devidamente apresentada para você, retornos líquidos nominais diários excedentes em relação à poupança devidamente diarizada, 242 ações, Ibovespa, o ano 2019, um ano de equilíbrio. Muito bem, voltamos aqui para a nossa tela principal. Agora, eu vou mostrar para vocês o eViews, tá? Vamos ver se vai funcionar. eViews, maravilha. Ai. Apanhando aqui um pouquinho do eViews, né? Vamos começar o eViews aqui de novo, gente. Vamos lá, acho que eu já consigo apresentar aqui para vocês o eViews bem do comecinho. Jóia, vamos lá. Aqui eu não vou me ater muito a essa questão da base ser diária ou não, tá? Vou colocar aqui simplesmente um workfile com 260 observações regularmente espaçadas ao longo do tempo. Não é? Mas foi isso que eu acabei de fazer. Ver se dá certo aqui agora. Graças a Deus deu certo, né? Estava com um probleminha aqui. Era isso que eu queria que aparecesse. Muito bem. Então, vamos importar os dados, tá? Ok. Vamos importar os dados aqui. Esses dados que vão estar disponíveis para vocês.
Só um instantinho. Por alguma razão, nossa importação não foi bem sucedida, né? Essa de fazer ao vivo é joia, né? Que beleza, né? Então, vamos lá, zerar tudo de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. Importar. Eu acho que eu tinha apertado aqui também no comando equivocado. Mesmo assim... agora sim. Graças a Deus, agora vai dar certo, né? Aparentemente está dando certo, né? Por alguma razão ele... Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Agora sim. Perfeito, meus queridos. Importação devidamente feita. Graças a Deus, apareceram aqui as séries com os nomes que elas estavam lá originalmente na planilha de dados, que são os códigos, né, delas. Vamos checar. Pronto. Retornos devidamente puxados. Lá eles aparecem como... lá eles aparecem como percentual, aqui não é o caso, né? Muito bem. E aí agora nós vamos montar uma equação, tá? Que vai se aplicar para todas elas. A questão é só você mudar a variável endógena, que é a ação em questão, não é? Lembrando que aqui a gente já está no formato de retorno excedente, tá? Então, vamos pegar aqui a BEV3F e vamos montar a primeira equação com ela, tá? Uma equation normal, podemos aqui chamar de regressão. E aí, como é que a gente vai montar aqui? A BEV3F, não precisa subtrair da poupança, já é um retorno excedente, né? Igual a C1. Esse C1, como você bem pode saber ou relembrar, é o alfa de Jensen, né? Mais o beta, que vai multiplicar o IBOV, que já é o retorno excedente de mercado. Aqui é uma observação fundamental. Eu havia explicado na aula anterior que retornos de ativos financeiros, maioria esmagadora das vezes, eles são heterocedásticos. Ou seja, eles não têm desvio padrão constante ao longo do tempo. Sendo assim, não é aconselhável que você use a especificação padrão para a matriz de variância com a variância dos erros. Então, é interessante você vir aqui em Options e mudar para New West, tá? Então, ela ajusta para a questão de heterocedaticidade. Isso não muda o valor da estimação nem do alfa nem do beta, mas vai mudar o erro padrão, vai alterar a estatística T e, consequentemente, o p-valor. E nos interessa muito o p-valor, porque não interessa um alfa ou um beta com o valor matemático. Nos interessa o valor estatístico dele, se ele é ou não nulo, com um determinado nível de confiança, né? Enfim. Método pode ser OLS, né? Mínimos quadrados ordinários. Lembrando que C1 é o alfa, C2 é o beta. Em condições normais, acho que é isso aqui. Mãos à obra. Opa, o que temos aqui?
resultados que devemos destacar, não é? Resultado que devemos destacar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ótimo. Tá bonitinho, né? Muito bem. Joia, joia. Então, o que é que a gente percebe aqui? O alfa, né? Baixo, razoável, né? Porque o alfa, talvez a interpretação mais simples que a gente possa ter aqui do alfa seja de que ele é a diferença, né, entre o retorno excedente da ação teórico e o retorno excedente da ação observado. Então, assim, o retorno médio já é uma coisa pequena, né, a ordem de grandeza, na maioria das vezes, o retorno médio diário já é pequeno. Quando você subtrai a poupança e vai pegar a diferença entre o retorno excedente observado e teórico, já é para ser um número pequenininho mesmo, né? E aqui nem está em percentual, né? Então, aqui, se você quiser multiplicar o alfa por 100 e organizar na sua cabecinha como sendo um número percentual, seria o quê? 0,017%, né? Muito bem. O beta, como eu havia antecipado para vocês, normalmente é entre 0 e 1, mas pode acontecer dele ser maior do que 1, assim como pode acontecer dele ser negativo, né? As estimações já foram feitas para todas as 242 ações, e eu vou já apresentar os resultados numa espécie de um gráfico, um locus que resume tudo isso. Mas o que é que vai ser importante quando você fizer a regressão para a tua primeira ação, e daí em diante é só você mudar o nome da ação do lado esquerdo da regressão. O que é importante? Paulo, estimei, primeira coisa que eu vou olhar para o beta, primeira coisa que você vai olhar, sim, é o beta. Por quê? Você vai olhar para o p-valor do beta. P-valor zerado aqui, benza a Deus, isso é muito bom. O que é necessário para você continuar olhando o modelo? Rapaz, a primeira coisa e mais importante é esse p-valor ser preferencialmente menor do que 0,05, ou seja, 5%. E aí você rejeita a 5% a hipótese nula de um beta nulo. Por quê? O beta não é o cara do modelo. O cara do modelo é o alfa. Porém, se o beta for nulo, isso significa dizer que você se propôs a explicar o retorno excedente de uma ação a partir do retorno excedente contemporâneo de mercado, cujo parâmetro linear associado é nulo. Você tem uma variável explicativa, porque é uma regressão linear simples, e o parâmetro associado a essa única variável explicativa é zero, não serve. Não dá para concluir mais nada. Eu não olho para R2, eu não olho mais para nada. Ou eu vou usar o CAPM em rotação, ou então mudar o modelo, que seja. O que a gente vê aqui é um beta da ordem de 0,59, quase 0,6, ou seja, positivo, significativo, mesmo a 1%, né, fortemente significativo, não é um beta nulo, o que sugere que a Ambev é uma empresa cíclica, porque quando o beta é positivo, significa que a correlação entre a Ambev e o mercado é positiva, então ela tende a ter comportamentos lineares parecidos com o do Ibovespa. O Ibovespa sobe, ela sobe. O Ibovespa cai, ela cai, na maioria dos dias, não precisa ser sempre. É isso que nos sugere uma correlação positiva. E com esse beta abaixo de 1, isso nos sugere que ela até deve ir, na maioria das vezes, na mesma direção que o Ibovespa. Não precisa ser sempre. E também tem uma tendência a ir na direção do Ibovespa, porém de maneira mais calma. Vai junto com o Ibovespa, mas vai mais sempre devagarinho. Sobe, mas não sobe tanto. E quando o Ibovespa cai, cai, mas não cai tanto. Isso é um comportamento muito padrão, muito esperado. A maioria das empresas deverá ter esse tipo de comportamento.
Então, um beta aqui de 0,59, arredondando, posso continuar olhando, então, os demais outputs do modelo. Alfa, esse é o cara, um alfa positivo de 0,017%, porém não significativo. Por quê? Quando eu olho o p-valor aqui, de 0,86 aproximadamente, é muito zero. É estatisticamente muito zero. Não tem o que fazer, queridos. Definitivamente é um alfa nulo. O que cá entre nós é muito comum. E isso aqui valida muito fortemente o modelo CAPM. Não espere, quando você for estimar, um alfa zero matematicamente. Isso vai ser muito raro. Ele vai ser pequenininho na maioria das vezes, mas zero com todas as casas, de fato, é muito raro. Então, assim, o que a gente tem que olhar é se esse alfa ele é zero estatisticamente. E é o caso aqui, muito fortemente zero. Não dá para rejeitar nem a pau essa hipótese nula de um alfa nulo. Né? Então, a gente teria aqui um modelo validado por um beta não nulo e a relação teórica de CAPM validada por um alfa nulo. Né? Mesmo que fortemente positivo, apenas matematicamente. Um R2 ajustado aqui de 0,16. Muito padrão. Eu havia antecipado também na aula de ontem, na aula de anteontem, melhor dizendo, que para regressões de CAPM com ações, poder de explicação entre 5% e 20% é muito comum, muito comum. Pode ter um pouquinho menor do que 5, um pouquinho maior do que 20, tudo pode, amigo. Mas definitivamente não vai ser esse o padrão, tá? Você só deve encontrar poder de explicação maior, ou se você estimar o CAPM para fundos de investimentos em ações, porque aí são portfólios, e esses portfólios podem estar seguindo ou não o Ibovespa. Desculpe. Ou se você estiver estimando para índices setoriais. Aí é razoável que você tenha um poder de explicação um pouco maior. Mas para ações individuais, que são muito guiadas por aspectos idiosincráticos, que não estão aqui, muito guiada por aspectos setoriais, políticos, macroeconômicos, forward-looking, não tem nada disso aqui, você só está, entre aspas, correlacionando, né? Nem causando, aqui não tem causalidade, porque o modelo ele é todo contemporâneo, todo. É Ibovespa hoje explicando a ação hoje. Então, assim, você aqui, basicamente, que tem um exercício de correlação entre o mercado e a ação, e daí não dá para exigir muito mais do que isso, né? Uma possibilidade de você aumentar o poder de explicação do teu modelo, mesmo quando você estiver interessado em dar preço nas ações, quer um poder de explicação maior, vai para um modelo melhor, vai para uma APT, vai para um modelo de fatores, né? A gente vai fazer isso na sequência do curso. Então, os outputs que nos interessam, o beta, primeiramente, e o seu respectivo p-valor, o alfa e o respectivo p-valor, R2 ajustado. E sempre observar que, uma vez que você determinou que a matriz de variância com variância está corrigida por Newest, a partir daí, não precisa mexer mais em nada. Perfeito? Perfeitíssimo. Vamos fazer aqui para mais umas 2 ações, ver se a gente acha algum resultado diferente. E aí a gente vai para o sumário que leva em consideração o output para as 242 ações ao mesmo tempo. Então, eu posso aqui estimate, em vez de fazer para a Ambev, vamos fazer aqui para a Magazine Luiza, por exemplo. MGLU, 3F. Opa, olha aqui que resultado interessante. Um R2 ajustado já passando de 20%, pode acontecer, como eu falei, não é nada absurdo, não é tão comum, mas não seria tão comum um R2 90%, aí realmente sugeriria algo muito estranho. Um beta significativo, coisa boa, agora acima de 1, Magazine Luiza com risco sistêmico elevado, um comportamento sistêmico volátil, né? Um alfa de 0,19%, 0,20%, ainda não significativo, porque o p-valor aqui, ó, 0,13.
Óbvio que se a gente for brincando aqui, a gente vai acabar achando uma ação que tenha um alfa significativo. Vamos fazer para a Petrobras aqui. Mais uma vez, um beta significativo, novamente acima de 1, um beta, um poder de explicação de 0,38, quase, muito elevado, tá? Um alfa agora negativo, e ainda assim não significativo, né? Vamos ver se a Vale teve um alfa não nulo, também não, poder de explicação na casa de 0,21, beta um pouco menor do que um significativo, alfa nulo. Vamos ver aqui se algum banco BBDC4F. Vamos pegar aqui o Bradesco, aqui, por exemplo, quase lá a 10%. Ainda assim, um alfa negativo e nulo, né? Pelo menos até a 10%, né? Deixa eu ver se a gente dá sorte de achar aqui alguma ação que, por alguma razão, tenha tido aí um alfa não nulo, né? Vamos testar uma empresa local aqui da nossa terra. M. Dias Branco. Ainda não, né? Poder de explicação muito razoável, abaixo de 20%. Um beta sugere uma empresa cíclica e não tão volátil. Alfa, não significativo, ou seja, não estaria bom para comprar nem para vender, né? Mais algumas aqui, a gente já mostra o resultado para todas. Vamos testar aqui com lojas Renner. Também não, né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa de cabeça que me sugere que... Vamos aqui, sei lá, Essa seria a vantagem de uma aula presencial, né? Porque vocês poderiam dizer na hora a ação que vocês querem, a gente faria, né? Como de lojas americanas. Mas vocês percebem que com a base de dados toda pronta, não é muito difícil você gerar isso aqui e estimar, né? Lojas americanas também não demos sorte ainda de encontrar alguém com... E agora... tá aqui. Gente, não conseguimos achar aí nenhuma ação cujo alfa desce, digamos assim, significativo, né? Poderíamos ficar aqui brincando, claro, com diversas ações e, enfim, mas, pelo menos por enquanto, não fomos exitosos, assim dizendo, né? Deixa eu ver aqui para mais alguma, e aí eu já mostro o sumário. Lembrando que, Paulo, será que estamos procurando algo que não existe, né? Eu já tinha feito aqui para todas, porque é possível você desenvolver rotinas para o envios ou para o software que você estiver usando para estimar o modelo, e o que é que você vai perceber? Você pode rodar, estimar N regressões todas ao mesmo tempo e dizer quais são os outputs que você quer que salve, no formatozinho já de planilha, né? Então, uma vez que eu fiz isso, eu tenho os resultados de todas as 242, só não fiz gravar quem tem alfa ou quem não tem alfa significativo. Mas eu sei que das 242, nós temos 33 empresas com alfa devidamente significativo, não nulos, a 5%, tá? Agora, o diabo é que eu não tenho de cabeça aqui quais seriam elas. Vamos tentar aqui Natura, também não. Vamos tentar aqui
A APL34F. Finalmente, uma para dizer que existe. A AAPL, eu não tenho de cabeça muitas essas coisas, mas ouso inferir que talvez seja Apple, né? É lá de fora, né? Transacionado aqui dentro. Olha aí, um alfa de 0,25%, um alfa elevado matematicamente, significativo a 5%, está aqui, ó, um p-valor abaixo de 0,5%, mas eis um problema, um beta zerado, um beta estatisticamente muito nulo. Um R2, quando você ajusta, até dá negativo. E aí, achamos, mas não serve de nada. Não podemos concluir nada para essa ação a partir desse modelo, uma vez que tivemos aí beta não nulo. Beta nulo, melhor dizendo, né? Vamos ver aqui a B3SA 3F. Muito volátil, mas nada sugere que o alfa dela seja positivo. Azul 4F. Gente, a gente não está com sorte, vou tentar uma última aqui, mas lá no gráfico eu sei que temos alguns alfas significativos, né? Deixa eu tentar aqui algumas por ordem alfabética, aqui, ver se... A primeira não. A, B, C, B, 4F, não. A BF a gente já tinha testado. A, D, H, M, 3F, não. Nem beta foi significativo para essa também. Agro, 3F. Opa, escrevendo errado não vai dar certo, né? Agro 3F, não. Vamos para essa ALPA aqui, ver se algo acontece. ALPA 4F, também não. Mais umas poucas aqui. A LUP 4F, também não. Tá difícil, né? Parece que na tentativa e erro a gente não vai conseguir, tá? Muito bem. Vou mostrar, então, aí para vocês, tá? O resumo da ópera, que é o modelo feito aí para todas elas, as estimações para as 242 ações. Como eu já havia dito, aqui é o eViews na sua versão light, né? Gratuita, tá? E free trial para você, né? Uma limitação que você não pode salvar esse workfile, senão eu salvaria para vocês. Tá bom? Fechadinho. Apresentação interrompida. A última coisa que eu queria mostrar, então, para vocês agora era o outputzinho do Word. Em que aí eu já... Maravilha. Professor, o que temos aqui? Deixa eu ver aqui. Não sei se isso é bom, não. Acho que assim tá bom. Dá para enxergar minimamente. Bom, aqui temos um locus, beta versus prêmio de risco. Na horizontal, os betas das ações, devidamente estimados. Aqui eu não estou nem fazendo juízo de valor se o beta é ou não diferente de zero, estatisticamente falando, tá? Assim como os alfas também não. Aqui são os resultados estimados apenas matematicamente.
Tá? Muito bem. E no eixo vertical, o prêmio de risco, ou seja, a média do ativo menos a poupança, né? Então, perceba que, Paulo, o prêmio de risco esperado é o observado, né? É o da prática, é ele que está no eixo vertical. Isso, é ele que está no eixo vertical. Entendo. Mas, curioso, né? O que eu deveria ter, Paulo, no eixo horizontal? Muito bem, né? Vamos ver, então, né? Quando você multiplica aqui, tá? O beta estimado, matematicamente falando, não estou nem entrando no juízo de valor da significância dele. Quando eu multiplico o beta pelo prêmio de risco de mercado, que é o lado direito, né, da relação teórica do CAPM, eu tenho o que a gente chama de prêmio de risco teórico da ação. Eu pego o beta da ação, multiplico pelo prêmio de risco de mercado, eu tenho o prêmio de risco teórico daquela ação. Deveria ser igual ao prêmio de risco observado. A diferença entre eles é exatamente o alfa. Entendi, Paulo. O que a gente está vendo aqui é o seguinte: esses dois pontos vermelhos são poupança com retorno pequenininho e beta nulo, e o próprio Ibovespa, se ele fosse a variável endógena, teria beta 1, beta de mercado precisa ser 1, do próprio mercado, e um retorno um pouquinho superior a 0,1% diário. Quando eu ligo essa reta, unindo esses dois pontos, eu tenho um locus que me permite inferir, tá? Qual deveria ser, como é que eu diria? Esse deveria ser o locus, de forma que, se o alfa fosse matematicamente zero para todas as 242 ações, todas deveriam estar sobre a reta. Pronto. Ah, Paulo, mas eu estou vendo que tem ação que está chapada na reta. Matematicamente, ela deve ter um alfa realmente bem pertinho de zero. Não é nem estatisticamente, é matematicamente. Tá, tudo bem, mas algumas não. Algumas estão um pouquinho acima da reta, outras um pouquinho abaixo. E aí? Matematicamente, essa diferença vertical do ponto em relação à reta é justamente o alfa. Tá? Tudo bem. Dá para inferir aqui a olho nu se é uma diferença estatisticamente significativa? Claro que não. Claro que não. Você percebe que não, isso não é possível. Entendo. Então, o que é que a gente pode inferir sobre esse locus? A grande nuvem está aqui com beta entre 0 e 1,5, né? Horizontalmente falando. Até anotei aqui os números. Das 242 ações, 33 têm beta superior a 1. São, portanto, cíclicas e com risco sistêmico elevado. E 10 possuem betas negativos, matematicamente. Tá? Não sei se são significativos, teria que ficar olhando lá no output do reviews. Portanto, a maioria, aproximadamente 200 das 242, devem ter ali os seus betas entre 0 e 1, ou seja, realmente a maioria, perto aí de 80%, né? Muito bem. Uns 15% ali, beta maior do que 1, e 5% beta menor do que 1. Muito bem. Ou seja, na linha do que eu havia sugerido que poderia acontecer na aula passada, quando eu nem tinha visto esses resultados aqui. Das 242 ações, 33 possuem alfas estatisticamente não nulos. Só 33. Tá? Óbvio que aqui a olho nu não dá para saber. É óbvio que uma ação começa aqui, que tem um alfa visivelmente grande, porque ela está muito distante verticalmente
da reta, tudo me sugere que ela tenha um alfa significativo matematicamente. Mas aí, como você tem que olhar a estatística T, ou seja, não basta ter um desvio grande, não basta ter um alfa matematicamente grande, tem que dividir pelo desvio padrão. E aí, bom, se esse desvio padrão for grande o suficiente, a estatística T cai, o p-valor sobe, consequentemente a ação não tem um alfa de Jensen significativo. Então, são candidatos a alfa significativos, mas isso definitivamente não é suficiente. Teria que olhar, de fato, no e-views. E aí eu já te sugiro que você fique aí treinando aí e vendo quais são as ações que têm esse alfa significativo da 242, ou que você escreva uma rotina e a rotina te faça o e-views estimar todas as 242 e te dê já os outputs do jeito que você quer. Lembrando que isso aqui foi feito para 242 ações, todas elas com liquidez maior que 90%, e a série temporal vai de, aqui não é 31/21, aqui é 31 de dezembro, 2 de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, um período mais razoável em termos de equilíbrio. Tá certo? O que é que eu tenho aqui para dizer nas minhas palavras finais, né? Primeiro, modelinho muito bom, muito fácil de estimar, com outputs muito compreensíveis, modelo mais simples possível, que nos permite inferir sobre risco sistêmico, comportamento cíclico ou não cíclico, a partir dos betas. Poder de explicação não tende a ser dos maiores, como eu falei, de 5% e 20% para ações, um pouco maior para fundos e índices setoriais, e que vai nos permitir inferir a partir desses alfas significativos, que no caso aqui aconteceram para aproximadamente 15% das 242 ações. Esses alfas vão nos permitir inferir se a ação está cara ou barata, se são ações indicadas para período de crise, porque elas caem menos do que o que deveriam, ou se elas crescem mais do que o que deveriam na retomada. Em se tratando não de ações, mas de portfólios de ações, como fundos de investimentos, esse alfa significativo nos permite inferir sobre a gestão do portfólio. E a análise dessas 33 ações com alfas significativos, que é um percentual normal para 242, ou seja, quase 15%, se há algo que explica, se há algo em comum essas 33 ações. Porque em havendo algo comum, e elas sendo sistematicamente ao longo do tempo as mesmas que ficam com alfa significativo, pode ser que a gente tenha algo para explicar que esteja caracterizando uma violação sistêmica, um padrão comum, e como a gente viu em eficiência de mercado, não deve haver padrões. Então, se são ações que sistematicamente violam o CAPM, que estejam baratas, por exemplo, e esse desequilíbrio não se desfaz, são sempre as mesmas, fica muito tempo desequilibrado, ou são ações de um mesmo setor, enfim. Se existe alguma característica comum nessa amostra de 30 e poucas ações com alfa diferente de zero, a gente precisa entender, porque isso pode estar caracterizando uma violação sistêmica do CAPM. E aí já indica a melhoria do modelo, que já é o assunto seguinte, que é a PT. Bom, queridos, na próxima e última semana de aula em dezembro, vai ser uma semana mais dedicada aí às dúvidas, revisões, para você praticar. Conteúdo novo só na nossa primeira semana do retorno em janeiro, salvo o melhor juízo, dia 11 de janeiro. Eu vou, claro, fazer uma revisão, e aí já vou falar sobre o alfa, que é o cara, vamos ter uma aula só sobre alfa, e na sequência, para fechar a CAPM, antes da rodada de apresentação de paper de CAPM, dia 20, a gente vai ter aulas aí de exercícios e apresentação de papers para o Brasil, que eu mesmo vou fazer. Na sequência, dia 20, vocês apresentam. Tá joia? Muito obrigado mais uma vez. Vou aqui encerrando nossa gravação. Até mais, que Deus abençoe. Saúde a todos.